Fala, família de Cristo, seja bem-vindo para mais uma devocional aqui do canal Seguindo a Cruz. Espero que todos estejam muito bem. Bom, antes da gente começar nossas primeiras devocionais no capítulo 8, quero pedir para você se inscreva no canal, tá bom? Aproveite, clique no botão de se inscrever, dá o joinha, dá essa moral para nós, já compartilha com seus amigos no Facebook, WhatsApp, Instagram. Bora pro texto. Então, o texto que a gente vai ver é de Marcos 8, de 1 a 10. Mas a gente, como você sabe, quando o texto é muito grande, a gente divide ele em duas partes. Então, bora pro texto. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão desse deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tens? Respondeu ele: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graça, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e fartaram-se. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Bom, a primeira pergunta que nós sempre fazemos para o nosso texto após ele lermos, que ele fala sobre Deus. Primeira coisa, se uniu com a multidão, Jesus se uniu com a multidão. Vemos que ele chamou os discípulos e disse, verso 3, se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. E depois, os 5, quantos pães tendes? Perguntou quantos pães os discípulos tinham ali. Teve compaixão da multidão, porque ele sabia que se eles voltassem para casa em jejum, provavelmente morreriam no meio do caminho. Mandou o povo se assentar, multiplicou os pães e os peixes de novo. Vemos Jesus os despedir e seguir para as regiões de Dalmanuta. Então é isso que o texto fala sobre Deus. Se reuniu com a multidão, chamou os discípulos e falou que não podia despedir deles, porque alguns morreriam ao longo do caminho, porque vieram de muito longe. Aí ele perguntou quantos pães tinham, teve compaixão da multidão, mandou o povo se assentar, ele multiplicou os peixes e os pães. Jesus os despediu e partiu para as regiões de Dalmanuta. Bom, o que o texto, segunda pergunta que nós sempre fazemos é o que o texto fala sobre o homem. Bom, primeiro vemos a presença da multidão. A gente sempre vê isso, um aglomerado de pessoas ou a multidão. Os discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Responderam ter 7 pães. Repartiram o pão entre o povo. Comeram e fartaram-se, conseguiram juntar até 7 cestos, e vimos que eram cerca de 4.000 homens. Outra vez eram 5.000 homens, era um pouquinho menos, era 1.000 homens apenas, 1.000 homens a menos da outra vez. Bom, então a gente vê, foi isso que a gente consegue ver no texto. Vemos a presença da multidão, os discípulos responderem que como poderia alguém fartar aquelas pessoas num deserto. Responderam ter 7 pães para Jesus, repartiram o pão entre o povo, comeram, fartaram-se, restou alimento, juntaram cerca de 7 cestos e eram por volta de 4.000 homens. Bom, o que podemos aplicar nas nossas vidas? Que ensinamentos a gente pode tirar? Primeiro, quanta compaixão Jesus tem. De novo a gente vê a presença da compaixão de Jesus, e dessa vez, sabendo que as pessoas iriam morrer ao longo do caminho, ele não deixou as pessoas irem sem comer. Vimos também que nada é impossível para Deus, porque eles estavam no deserto, tinham somente 7 pães e alguns peixinhos, e fartaram
aquelas pessoas conseguiram juntar 7 cestos. Além de dar de comer, não só o basiquinho, só para forrar o estômago. Não, as pessoas se fartaram, comeram muito e ainda conseguiram juntar 7 cestos. A gente vê que nada é impossível para Deus. E por último, acompanhar de perto as obras de Jesus e o que ele faz não significa que você será salvo. Por que eu disse isso? A gente vê de novo a forma que os discípulos são tratados no texto. Como assim, você me pergunta? Quero dizer, como os discípulos se portam no texto. Porque vemos esses discípulos que perguntaram: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eles ainda falam, falam para Jesus: mas como que a gente vai fartar? Não tem ninguém que possa fazer isso. E eles acompanharam a primeira multiplicação dos peixes e dos pães. Eles acompanharam um monte de milagres que eles nunca imaginariam ver na vida. E ele ainda assim, mesmo assim, ainda pergunta: como alguém pode fartá-los? Ou como alguém pode dar de comer para essas pessoas? Isso quer dizer que eles acompanharam de perto. E o que isso pode aplicar na sua vida? Bom, se você é uma pessoa que está na igreja, que vai para a igreja, acompanha toda a programação da igreja, não necessariamente você será salvo, porque tem muita gente hoje que usa a igreja como social. Não usa ali como a comunhão dos santos, não usa ali como a comunhão de pessoas que querem chegar mais perto de Cristo, sabem do pecado que elas têm, mas elas só querem a parte social e continuam vivendo em pecado. E, desculpa falar para você, se Deus não te tocar, se você não for salvo, você pode conviver o quanto tempo de igreja for, você nunca será salvo, porque só através, crendo na cruz de Cristo e o arrependimento do seu pecado e querer viver longe do seu pecado, você consegue ser salvo. Se querer ficar longe do seu pecado é uma consequência, né? Mas se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você nunca será salvo. Você pode acompanhar o melhor pregador da história do mundo, pode ter ele na sua casa, pode ser seu pai, seu filho, você nunca, e se você não crer, você nunca será salvo. Os discípulos não tinham entendido, os discípulos ainda não eram os apóstolos realmente. Pedro só foi se tornar Pedro depois do Pentecoste. Reflita sobre isso, reflita sobre esse ponto. Bom, coloque nos comentários o que mais você viu no texto, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, Instagram e Facebook. Siga a gente no nosso Instagram, se inscreva também aqui no nosso canal, tá bom? E até a próxima devocional.